Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de História e hoje eu vou dar continuidade ao tema Revolução Francesa. Na última aula eu falei que Luís XVI, no finalzinho de 1792, ele estava preso, foi condenado por traição e ele e toda a sua família foram executados. Quando isso começa a acontecer, obviamente que os demais países europeus, que eram monarquias absolutistas, começam a ver essa revolução com medo. Porque, caso ela se espalhasse por toda a Europa, eles perderiam os seus reinados. Então, Inglaterra, Áustria, Prússia, eles começam a organizar uma aliança para lutar contra essa revolução que estava acontecendo dentro do continente europeu e que podia ameaçar suas coroas. Dentro da França, principalmente Paris, onde estava sediado o governo, esses jacobinos que buscavam atender às demandas populares, lembra que eles eram um partido de esquerda, ou seja, eles estavam mais interessados em atender às demandas populares. Eles criam dois mecanismos, duas formas de lidar melhor com essas mudanças que eles acreditavam que precisavam acontecer na França nesse período. Para garantir a revolução, o governo jacobino, então, criou dois órgãos. O primeiro foi o Tribunal Revolucionário, e ele ficava responsável por julgar as pessoas, em especial referentes aos inimigos da Revolução, e o Comitê da Salvação Pública, que ficava responsável pela organização do exército, da política e da política interna. Por exemplo, Robespierre, no comando desse comitê, ele estabelece que as terras que eram dos nobres são distribuídas para os camponeses, ele estabelece preço, um valor para os gêneros de primeira necessidade, tipo arroz, feijão. Então as pessoas sabiam quanto elas pagariam, isso era excelente para o povo. Ele estabelece também um ensino primário obrigatório e gratuito, dando para a população francesa acesso à educação. Então ele vai criar várias coisas para atender a população nesse período. Obviamente que quanto mais essa revolução se aproxima dos interesses populares, menos elas vão agradar aos girondinos, aquele partido de direita que está ligado ao capital, ao dinheiro. Então, o governo jacobino ele ganha muito apoio popular, obviamente, nesse período, por atender às demandas do povo. Com o passar do tempo, essa violência do partido jacobino ele cresce. Tanto é que esse período ele é chamado de Era do Terror. Então, todos que eram considerados inimigos da Revolução, do Estado, eles eram presos. Para vocês terem noção, nesse período ocorreu o assassinato de um jornalista, Marat, que era muito ligado ao partido jacobino. Isso vai levar quase a uma caça às bruxas. Então, eles começam a caçar as pessoas do partido girondino, que eles julgavam ser responsáveis pela morte, e não só prendiam, como as pessoas eram condenadas diretamente à guilhotina, muitas vezes sem julgamento. E esse medo, esse terror, ele começa a crescer tanto dentro do próprio partido, que muitos membros do partido começam a ser presos e mortos. Porque eles começaram, qualquer pessoa que falasse algo contra o que o partido estava dizendo, ou que os líderes do partido diziam, eles eram considerados inimigos e guilhotinados. Então esse terror ele começa a crescer e começa a atingir, inclusive, a população. Porque as pessoas, tudo bem, começam a ter um pouco acesso à terra, aos alimentos, mas o medo se estabelece na sociedade francesa. Então, se aproveitando disso, os girondinos eles vão se articular, até porque eles tinham dinheiro, e vão dar um golpe, vão tirar os jacobinos do poder e vão assumir o governo. Então, esses líderes jacobinos, eles são presos, também são guilhotinados, e a partir desse momento, com os girondinos assumindo o governo, a gente tem o período chamado de diretórios. Então, entre os anos de 1795 e 1799, nós teremos os diretórios. Eles eram compostos por 5 deputados. Então, eles mantêm a república, eles não retornam à monarquia, só que agora quem vai controlar a política seriam 5 deputados. O problema é que o diretório estava ligado ao partido girondino, ou seja, aos interesses da alta burguesia. Isso desagradava
os jacobinos, que continuava sendo um partido forte e também continuava tendo apoio de parcela da população que buscava melhores condições de vida. Tanto é que eles vão se revoltar, vão criar jornais para criticar o governo e vão ter até uma revolução que eles vão tentar retirar os girondinos do poder, que eles não vão conseguir. Assim como também tinha um setor da sociedade, não só da França, mas em toda a Europa, que era a favor do retorno das monarquias. Então, esse diretório, ele começa a governar e ele estabelece logo o voto censitário. O que é o voto censitário? Só quem tem renda pode votar. Ou seja, eles estabelecem que apenas eles, que obviamente eram os grandes comerciantes, ricos, poderiam votar. Se só eles votam, eles elegem representantes que eles querem para continuar atendendo aos seus interesses. Então, a população ainda continua meio receosa com esse poder na mão da alta burguesia, do capitalismo. Ao mesmo tempo, vinham várias denúncias de escândalos, de corrupção. Então, a França ela ainda estava buscando uma nova forma de se construir como uma nação, como um governo. E é nesse momento que a burguesia e o exército, juntos, eles vão achar uma solução que é muito eficiente e que se repetiu e vai continuar se repetindo na história, que é a construção de um grande herói. Eles pegam um militar, um jovem militar, muito próspero, muito carismático, e elegem ele como o possível grande herói da nação. Então, eles pegam o Napoleão Bonaparte, que era um militar extremamente brilhante, jovem e carismático, e transformam ele num grande herói nacional. Então, a partir desse momento, ele entra para os diretórios, ele faz parte como primeiro cônsul, e aos poucos, esse personagem, que é extremamente famoso, ele vai se tornar um grande imperador na França. Com Napoleão no poder, nós teremos início a um novo período da história, que ainda faz parte da Revolução Francesa, que vai ser chamado de Era Napoleônica, que ele vai até o período em que Napoleão é deposto e a gente começa a ter um restabelecimento das monarquias na Europa. Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre Napoleão e a sua apoteótica Era Napoleônica. Então, galerinha, curte, compartilha e até a próxima aula.